A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso canal, a nossa segunda aula sobre o comentário da Confissão de Fé de Westminster. Hoje nós vamos entrar aí um pouquinho nessa confissão, lembrando a você que nós estamos fazendo um comentário sobre a confissão. Então vamos iniciar a nossa aula. Eu convido você a, nesse momento, orar comigo. Pai de amor, nós te damos graças porque revelaste o teu amor e a tua graça a nós através da criação e através da tua palavra. Obrigada, Senhor, porque mesmo sendo Deus poderoso, soberano, Senhor Deus, olhaste para nós e nos abraçaste através da encarnação do teu Filho Jesus Cristo, se fazendo ser humano como nós, morrendo na cruz e doando, Pai, a sua vida em favor de nós. Nós te louvamos porque através da ressurreição de Cristo nós podemos ter vida plena contigo, vida eterna. Nós te bendizemos e nós te adoramos. Obrigada por este momento, por esta aula. Dá-nos entendimento, que o nosso coração, Senhor, seja terra fértil para a semente da tua palavra. Nós oramos e agradecemos por esse momento no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Então, vamos lá. Hoje nós vamos falar um pouquinho aí, então, sobre a confissão de fé e a revelação. É interessante isso porque nós precisamos pensar a respeito disso. Hebreus 1:2 diz que nesses últimos dias Deus nos falou pelo Filho. Então, a palavra revelação hoje em dia é largamente utilizada nas igrejas evangélicas, no nosso meio, nós escutamos bastante isso. Ou para dizer de outra forma, o termo revelação é empregado de uma maneira até indiscriminada. É comum nós ouvirmos pessoas afirmarem que tiveram uma revelação, entre aspas, aí de Deus, e que essas revelações referem-se em geral a coisas do futuro, coisas que acontecerão. Então, são revelações que indicam o que deve ser feito ou o que não deve ser feito. Então vamos dar alguns exemplos para a gente pensar no que a gente tem visto por aí. Vamos pensar primeiro, né? O pastor de uma determinada igreja estava sem saber se devia aceitar um convite para assumir a direção de uma outra comunidade da sua denominação, e ele ora a Deus, e depois disso Deus lhe revela que ele deveria aceitar o convite e trocar de igreja. Isso é uma forma de usar a palavra. Um outro exemplo também é nós pensarmos no casal indeciso, se teria condições para adquirir uma casa nova para morar, e o marido e a mulher então buscam a orientação de Deus. Depois de algum tempo, a mulher sonhou que a compra da casa deveria ser feita, e o sonho então é entendido como uma revelação de Deus para comprar esse imóvel, e aí a compra é realizada. Uma outra forma também que nós vemos bastante é um jovem que não sabia se deveria prosseguir com o namoro ou não, se deveria pedir a moça em casamento ou não, e desconfiado que o casamento não daria certo, por isso ele ora muito a Deus, ele busca Deus e ele resolve se casar, e aos amigos ele disse que Deus revelara que aquele casamento seria feliz e abençoado. Então, histórias semelhantes a essa acontecem o tempo todo. Você provavelmente já deve ter ouvido alguma dessas histórias aí nos corredores das igrejas, de amigos, ou talvez tenha acontecido isso com você. E nós não estamos dizendo aqui que não é Deus que falou contigo, não é nada disso. São histórias que comprovam aqui então que a revelação está sendo muito usada, que demonstra também que as pessoas buscam a revelação de Deus sempre que têm dificuldade para tomar decisões e assumirem algumas responsabilidades. Então, o que nós vamos estudar hoje é quando nós pensamos a respeito da revelação de Deus e a sua relação com a confissão de fé. Então, o primeiro capítulo da confissão de fé, ela tem o seguinte título: da Escritura Sagrada. E esse título, ele trata da revelação de Deus em 10 parágrafos. Então, pretendendo focalizar aí nesse primeiro comentário o seu conteúdo em 2 capítulos, então esse abordando a questão da revelação e o segundo estudando o papel da Bíblia,
na revelação, então a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é deixar bem claro o que significa para a palavra revelação. Eu falei para vocês desses exemplos, mas nós temos que definir bem isso. Isso é necessário para a gente entender de qual revelação nós estamos falando quando nós pensamos em relação à confissão de fé. Então, para que não haja também assim um uso, um abuso do termo, da palavra, como tem tido e tem existido nos dias atuais. Então, a palavra revelar para o nosso entendimento nesse estudo significa tirar o véu ou descobrir alguma coisa que estava oculta. Provavelmente não é muito diferente do que a gente pensa. Mas aí eu gostaria que a gente olhasse para a confissão e a gente visse que para explicar o que é a revelação de fé de Deus, a confissão de fé de Westminster diz que ela é todo o conselho de Deus concernente a todas as coisas necessárias para a glória dele e para a salvação, fé e vida do homem. Então vamos lá? Todo o conselho de Deus concernente a todas as coisas necessárias para a glória dele, para a salvação, fé e vida do homem, conforme a gente pode ver então no capítulo 1º, no parágrafo 6. Então essas palavras, elas são muito importantes. Temos aí, a gente vai ver, uma excelente definição a respeito da revelação de Deus. E basicamente a revelação diz respeito única e exclusivamente aquelas coisas que Deus mostrou para a glória dele e para a salvação do ser humano. Então talvez a gente tenha um uso indiscriminado do termo, porque em outras palavras, isso quer dizer que a revelação de Deus não se refere à adivinhação do futuro, não se refere ao que a gente deve ou não deve fazer ou às nossas decisões diárias. É lógico que há uma série de coisas que todos nós gostaríamos de saber sobre o futuro, com certeza. Se as decisões que nós tomamos estão certas, erradas, se elas vão realmente funcionar, mas o fato é que seria muito mais fácil e simples a vida se Deus concedesse, conhecer antecipadamente o que acontece, as consequências das nossas decisões amanhã ou daqui 10 anos. Seria. Mas não é assim que funciona. Então, não é necessário para nossa salvação tal informação. Então, quando a gente pensa em revelação, nós temos que prestar atenção nisso. Então, tudo isso diz respeito simplesmente às circunstâncias das nossas vidas, aos nossos interesses pessoais. Será que diz respeito mesmo à glória de Deus? A gente quer saber as coisas para glorificar a Deus ou pela simples curiosidade e a necessidade que nós temos de ter segurança, de seguir a vida? Serve a reflexão. E além disso, nós temos que lembrar que, segundo a Bíblia, Deus é radicalmente contra a adivinhação do futuro. Se você lembrar o texto de Deuteronômio 18, de 10 a 11, vai dizer: não deixe que no meio do meu povo haja adivinhos ou pessoas que tirem sorte, não tolerem feiticeiros, nem quem faz despachos, nem o que invocam o espírito dos mortos. E no verso 14 do mesmo capítulo ele fala: os povos da terra que vai ser de vocês seguem os conselhos dos que adivinham o futuro e dos que tiram sortes, mas o Senhor nosso Deus não quer que vocês façam isso. Então, ora, seria uma incoerência da parte de Deus proibir a existência de adivinhadores, por um lado, e por outro lado, ficar concedendo adivinhações a certas pessoas. Não faz sentido, Não sei se você já tinha parado para pensar nisso, mas espero que você, a partir de agora, pense e reflita sobre isso, porque, na verdade, a busca das adivinhações sobre o futuro demonstra, da nossa parte, uma falta de fé em Deus. E as pessoas vão temer o futuro, é verdade. Por causa disso, elas querem saber o que vai suceder, porque é algo que nós não sabemos. Nós, assim, andamos, de certa forma, no escuro, mas se nós andarmos de fé e por fé, nós confiamos que Deus sempre vai ter o melhor de nós, apesar das dificuldades, das lutas, das dores, Nós lembramos que Deus diz que nós teríamos aflições, para que nós tenhamos bom ânimo. Então, quando a gente vive e caminha pela fé, a gente dispensa essas revelações. Elas não são necessárias, porque a gente confia que o que nós estamos fazendo
Deus está conosco, né? Nós caminhamos com Deus, oramos a Deus e pedimos para Ele que tudo aquilo que a gente faça seja bem sucedido. Então, a gente confia que Deus está protegendo e cuidando da gente, independentemente do resultado, do que possa acontecer no futuro. Então, a revelação de Deus não tem nada a ver com essas coisas. É importante a gente pensar. A revelação de Deus, quando nós pensamos na confissão, ela se refere a algo muito mais importante para todos nós, que é a nossa salvação. A revelação é o conhecimento que Deus concede ao ser humano a respeito de si mesmo, a respeito de quem ele é, né? Ele descortina-se, de certa forma, para que a gente possa buscar entendê-lo. Então a revelação é a ação de Deus na história para nos redimir, para nos salvar. E acima de tudo, a revelação máxima de Deus foi a sua vinda ao mundo na pessoa de Jesus Cristo para nos salvar. Então somente nesse sentido é que nós devemos utilizar a palavra revelação. Então é nesse sentido também que a Confissão de Fé de Westminster estabelece uma distinção entre duas espécies de revelação diferentes de Deus, que seria a revelação especial e a revelação geral. Como é que é isso? Então, segundo a confissão, a revelação geral é aquela que se dá, né, através da luz da natureza e das obras da criação e da providência, nas quais Deus manifesta a sua bondade e a sua sabedoria. Quando a gente pensa, então, nessa questão da revelação geral, é importante a gente ver que nós temos uma base bíblica para isso, né? Então eu gostaria de mostrar para vocês 2 versículos que falam sobre isso. O primeiro que está no Salmo 19. Então leia o Salmo 19, né? A gente vai ver que esse salmo, ele vai falar que os céus proclamam a glória de Deus, que o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Então a ideia é que as coisas que foram criadas, elas são tão maravilhosas, tão bem pensadas, desenhadas, projetadas, enfim, escolha a palavra que você quiser, que quando nós observamos elas, nós chegamos à conclusão de que existe algo maior, que existe um Deus, existe alguém por trás dessas coisas que criou, que desenhou, que fez com muito cuidado. Romanos 1:20 também, né? Paulo vai afirmar que Deus pode ser reconhecido por meio das coisas que foram criadas. Então, os seus atributos, o seu poder, a sua divindade garante para o apóstolo e claramente se reconhece através de uma simples observação que tudo que existe, existe porque existe um Deus criador. E também a Confissão de Fé de Westminster vai dizer para nós que essa revelação, apesar de ela ser grandiosa, ela tem uma eficácia limitada. Então, a confissão diz, né, que a revelação geral não é suficiente para dar conhecimento de Deus e a sua vontade necessária para a salvação. A criação é linda, mas ela é limitada nesse sentido. Quando a gente observa a criação, a gente pode chegar à conclusão de que existe um Deus, de que existe um Criador que é superior a tudo isso, mas o fato tão somente da gente reconhecer que existe um Deus não basta para nossa salvação. E aí, nesse sentido, a gente entra na questão da revelação especial, porque devido à insuficiência da revelação geral, da criação, Deus concedeu a sua palavra, os profetas, para quê? Para que a gente possa chegar ao conhecimento das suas ações na história humana. Então, o início da revelação especial de Deus teve início quando ele entrou em contato com Abraão, lá no comecinho de Gênesis, formando a partir dele o povo de Israel. Então, atuando na história de Israel, Deus lançou a mão de vários procedimentos para a gente poder chegar ao seu conhecimento, né? E assim ele foi se revelando e revelando quem ele é, como ele se relaciona com os seres humanos. E a gente pode ver esses procedimentos através dos textos bíblicos. E aí eu coloquei pra gente alguns exemplos. Você vê que, por exemplo, em Gênesis 12:1, Deus falando diretamente com Abraão, né? Em Êxodo 3, de 1 a 4, Deus chamando Moisés através de uma sarça ardente. Em Deuteronômio 34:10, nós vemos o quê?
Deus convivendo com Moisés no relacionamento face a face. Depois nós vemos em 1 Samuel 3, de 1 a 5, Deus falando com Samuel através de um sonho. Nós vemos também em Jeremias 1, de 1 a 10, Deus o que? Anunciando a sua vontade ao povo através dos profetas, aos quais vinha a palavra do Senhor. E também Isaías 6, de 1 a 3, onde Deus manifesta-se através de visões, esse texto belíssimo. Então, a gente vai ver que depois, posteriormente, Deus lança a mão de um novo procedimento para se revelar. Deus mesmo vem ao mundo, na pessoa de Jesus Cristo de Nazaré, para viver entre nós como Emmanuel, que quer dizer Deus conosco. O texto de Colossenses 1:15 diz que o primeiro filho é a revelação visível do Deus invisível, ele é superior a todas as coisas criadas. Então, todos esses atos históricos culminam no envio de Jesus ao mundo, constituindo a chamada, então, revelação especial de Deus. A gente deve, contudo, lembrar que se a memória de tais atos históricos de Deus não fosse conservada, elas cairiam no esquecimento e não chegariam até nós. Por isso, Deus providenciou também que a sua ação histórica fosse o quê? Escrita para preservação e propagação da verdade, como afirma a Confissão de Fé. E que, bem como afirma o capítulo 1, parágrafo 1 da Confissão, para o mais seguro estabelecimento e conforto da igreja contra a corrupção da carne e malícia de Satanás e do mundo. Então foi assim que surgiu a Bíblia, de acordo com a nossa doutrina, consubstanciada na Confissão de Fé. Os antigos modos pelos quais se revelou na história cessaram definitivamente. Nós entendemos hoje que a palavra de Deus fechada, como nós temos, o cânon fechado, então, é a palavra de Deus revelada a nós. Então, nós temos aí na Bíblia a revelação especial de Deus. Então, é exatamente isso que nos declara Hebreus 1, de 1 a 3, quando diz que antigamente, por meio dos profetas, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras por nossos antepassados, mas nestes últimos tempos ele nos falou por meio do seu Filho. Foi ele quem Deus escolheu para possuir todas as coisas e foi por meio dele que Deus criou o universo. O Filho brilha com o brilho da glória de Deus e a perfeita aliança do próprio Deus. Isso quer dizer que não ocorrem novas revelações especiais de Deus. Tudo o que tinha para ser revelado a nós foi revelado na palavra. Então, se a gente quiser conhecer a revelação de Deus, nós temos que buscá-la nas Escrituras. E para isso nós pedimos a iluminação do Espírito Santo, e o Espírito Santo nos guia, nos orienta, para que a gente possa entender a revelação de Deus. Então Deus se revelou de várias maneiras, atuando na história de Israel. Posteriormente, Deus veio ao mundo na pessoa de Jesus Cristo. Finalmente, ele providenciou a sua revelação nos atos históricos descritos na Bíblia que nós temos hoje. Então, para que ela fosse preservada, para que as suas ações fossem preservadas e também propagadas. Então, será que Deus não age mais na história? Talvez você possa me perguntar. Será que ele fez tudo o que tinha que fazer e abandonou então a gente à própria sorte? É claro que não. Não é isso que a gente está falando aqui. Nós estamos falando da revelação. O que terminou foi a revelação especial de Deus no sentido da nossa salvação. Ele já mostrou tudo que nós necessitamos para a nossa redenção. Então, isso quer dizer, para nós sermos salvos, é pela fé em Cristo Jesus. E aí a gente vê que Deus é tão maravilhoso porque ele continua agindo na nossa história. Ele está conosco todos os dias até a consumação dos séculos e ele possui autoridade sobre o céu e sobre a terra na pessoa de Jesus Cristo através do Espírito Santo. Então você pode continuar orando, pedindo a Deus. Como eu disse aqui, o que talvez seja equivocado é o uso da palavra,
mas sim, Deus fala ao nosso coração, Ele dá direção para as nossas decisões, mas não é adivinhação. É isso que você precisa ter em vista quando você ora e você pede a Deus orientação sobre a sua vida. Então, quando nós tratamos da revelação, nós chegamos à conclusão de que a revelação de Deus, ela foi preservada na Bíblia. É isso, acabou, ponto final. Nós sabemos que a Bíblia não é só um livro. Para nós, ela é palavra de Deus, ela se tornou a palavra de Deus a partir do momento que nós cremos em Cristo Jesus para a nossa salvação. Nós sabemos que ela é um conjunto de livros, na verdade uma verdadeira biblioteca, escrito por vários autores e autoras, então em várias épocas, né? Ela não foi psicografada, né? Ninguém ficou lá esperando não. A história foi acontecendo e as pessoas foram redigindo, escrevendo aquilo que Deus estava atuando, aquilo que Deus falou. E esse livro é hoje intensamente divulgado no nosso meio e precisa e deve ser divulgado, né? É hoje, com certeza, ainda o livro mais impresso e mais vendido em todo o mundo. A Confissão de Fé de Westminster trata a Bíblia no seu primeiro capítulo, que possui 10 parágrafos ou artigos, como você preferir, e a nossa intenção de trazer, né, de fazer esse comentário aqui, é sobre esses 10 capítulos iniciais, né, esse primeiro bloco, vamos pensar assim. E aí eu gostaria que a gente pensasse no conteúdo da Bíblia. O artigo 1º, ou o capítulo 1º, parágrafo 1º, diz que o conhecimento de Deus e da sua vontade que são necessários para a salvação. Se alguém perguntasse para você qual o conteúdo da Bíblia, então, né, qual seria a sua resposta? É claro que seria difícil responder em poucas palavras, é bem verdade. O conteúdo da Bíblia envolve vários séculos de história, e talvez seja difícil resumir tudo isso em pouco tempo ou em poucas palavras. E é para isso que serve a confissão. A nossa confissão, ela tenta fornecer um resumo aí do conteúdo da Bíblia, que é muito sábio, que é o que ela fala, né, que diz tratar-se então do conhecimento de Deus e da sua vontade para a salvação. Como Deus age na vida de um povo, na vida de pessoas, para que elas sejam salvas. Então, a partir dessa colocação, nós podemos concluir que, primeiro, que existe um tipo específico de conhecimento que nós devemos buscar na Bíblia. Então, os livros de matemática ensinam matemática, os livros de geografia, né, servem para trazer informações sobre geografia. E os livros de filosofia, medicina, astrologia é a mesma coisa. Então, o que a gente procura na Bíblia, né? Isso também ocorre na Bíblia. Ela serve para transmitir para nós, então, o conhecimento de Deus e da sua vontade para a nossa salvação. É claro que na Bíblia existe a narrativa da história de Israel, da história da igreja, narrativas extremamente importantes, mas é importante nós entendermos que o objetivo dessas histórias não é simplesmente narrar um acontecimento. Olha que legal! Não é isso. A Bíblia, ela não só apresenta as histórias, mas ela transmite através dessas histórias um conhecimento para a nossa salvação. Existe aí o que a gente chama de teologia atrás dessas histórias, ou seja, o estudo de Deus, o seu conhecimento, né, para nossa salvação. E é nesse sentido que a gente pode ver na Bíblia, por exemplo, João 20, do 30 ao 31, que diz pra gente, na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Estes, porém, foram registrados para que creais que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e que crendo tenhais vida no seu nome. Então, você vê que existe um objetivo. E segundo, também nós podemos dizer que a Bíblia, o seu conteúdo é mais importante, é o mais importante que existe para a nossa vida. Nós vivemos numa época de grande desenvolvimento científico, que é necessário, que é bom, que deve ser valorizado, mas nós precisamos lembrar que existe essa questão da revelação, né? A leitura de qualquer bom livro é útil e
vai ocupar um espaço importante na nossa vida. Mas a gente deve assinalar aqui a superioridade da Bíblia em relação aos outros livros que existem. Existe um lado espiritual, como eu disse, teológico, conteúdo que a Bíblia trata, daquele conhecimento que é uma questão de vida ou morte também para nós, que é a nossa salvação, de vida e morte eterna. Na Bíblia nós temos o conhecimento que implica em prática na nossa existência, de satisfazer a vontade de Deus. Então não é só um conhecimento científico, né? Porque afinal foi o que Jesus Cristo deixou claro no final do Sermão do Monte, quando ele falou que quem ouve as minhas palavras e as pratica será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Então a Confissão de Fé de Westminster declara que os livros do Antigo e o Novo Testamento foram todos dados por inspiração de Deus para serem regra de fé e de prática. Vai muito além de conhecimento científico. É uma questão também de autoridade. A autoridade, né, o que chama a nossa atenção na Confissão de Fé de Westminster diz que a Bíblia refere-se a essa autoridade. Então basta folhear o texto da Confissão de Fé de Westminster para a gente perceber qual é a autoridade da Bíblia. Depois de cada um dos seus parágrafos, a confissão traz sempre uma série de enormes referências bíblicas que depois você pode sentar, ler com calma, meditar nessas referências. São versículos e mais versículos da Bíblia que vão dar fundamento para aquilo que está escrito na confissão. Então, em outras palavras, a confissão de fé, ela reconhece e ela proclama a autoridade suprema das Escrituras Sagradas. Ninguém possui autoridade superior ou igual à Bíblia. Então, ninguém pode modificar aquilo que está escrito na Bíblia. E como diz textualmente a confissão, a Escritura nada se acrescentará em tempo algum, nem por novas revelações do Espírito, nem por tradição dos homens. Nós poderíamos perguntar, por que a Bíblia possui tanta autoridade? Será que a Bíblia foi escrita por pessoas mais perfeitas do que nós? Talvez você se pergunte, será que a Bíblia caiu pronta do céu e por causa disso a gente deve considerá-la superior a todos os outros livros? Ora, nós sabemos que a Bíblia foi escrita por seres humanos, iguais a nós. E nesse sentido, algumas pessoas que escreveram parte da Bíblia cometeram falhas bem complicado se você parar para pensar. Por exemplo, Davi, o autor de belíssimos salmos, chegou a cometer adultério e assassinato numa mesma ocasião. E quando a gente pensa na autoridade da Bíblia, não se fundamenta nos seus autores. E é claro também que a Bíblia não caiu pronto do céu, né? Eu já falei aqui que ela não foi psicografada, né? Então nós sabemos que ela foi redigida durante muito tempo por várias pessoas. E que sobre ela também a gente vê que repousa o verdadeiro autor, que é Deus. Deus falou através dessas pessoas, Deus atuou na história, foram pessoas imperfeitas que escreveram e que foram inspiradas por Deus para essa escrita. Então, quando a gente pensa ao tratar as escrituras, é importante a gente ver que a confissão de fé chama a atenção para a pessoa e a obra do Espírito Santo. Pelo menos 2 importantes pontos nós vamos destacar aqui. Primeiro, que é o Espírito Santo que faz crer, é ele quem fala para nós que a Bíblia é a palavra de Deus. Não são os homens, não são os pastores, pastoras, nada disso. E é o Espírito Santo que ilumina o entendimento da palavra. Então, a confissão ela afirma que a autoridade suprema das Escrituras é atestada pela operação intensa do Espírito Santo em nós. Então, em outras palavras, quando nós lemos a Bíblia, nós somos persuadidos da sua mensagem e entendemos que ela é verdadeira e que ela tem autoridade divina por causa da atuação do Espírito Santo nos nossos corações. Isso quer dizer que a verdadeira e genuína conversão não é resultado da capacidade de convencimento de qualquer pregador. Somente o Espírito Santo atuando nos nossos corações, mediante a leitura e pregação das Escrituras, é que nos leva ao arrependimento e à fé, que são necessários para a salvação. E aí, quando a gente pensa na iluminação do Espírito Santo, a confissão afirma que reconhecemos ser necessária a íntima iluminação do Espírito Santo para
salvadora compreensão das coisas reveladas na palavra. Então isso é maravilhoso. Em outras palavras, a compreensão das escrituras não depende da nossa capacidade intelectual ou do esforço humano. E nesse sentido a gente vê que existem pessoas não tão letradas que têm um conhecimento e uma sabedoria esplêndida da palavra. Então isso não diz respeito a isso. O que diz respeito, na verdade, é a iluminação do Espírito Santo. Porque sem essa iluminação, as pessoas podem ler e até chegar a algum conhecimento do conteúdo bíblico. De fato, tem histórias lindas, narrativas belíssimas, mas só isso. O fato é que a compreensão verdadeira e salvadora da Bíblia só ocorre sob a atuação do Espírito de Deus em nós. Então, é por isso que a gente deve ler e estudar a Bíblia com oração, pedindo a iluminação do Espírito Santo. Por isso nós oramos a Deus nesse sentido e precisamos orar sempre, suplicando que o Espírito Santo nos ilumine, a fim de que nós sejamos capazes de compreender tudo aquilo que Deus revelou na sua palavra, nas escrituras sagradas. E a partir disso, então, dessa leitura, nós podemos chegar a uma compreensão e uma interpretação da Bíblia. E esse é o último ponto que eu quero abordar nessa aula. Sendo um livro, a Bíblia exige, então, como qualquer outro tipo de leitura, uma interpretação. E a Confissão de Fé diz algumas coisas sobre esse assunto. Primeiro, que a Bíblia precisa ser traduzida, e segundo, que no essencial a Bíblia pode ser compreendida por todos. Então, a Bíblia ela foi escrita originalmente em hebraico e aramaico, o Antigo Testamento, e em grego, o Novo Testamento. Para facilitar a sua leitura, ela precisa ser traduzida para os vários idiomas existentes no mundo. Por exemplo, a gente estuda no seminário essas línguas, mas nós não temos a plena compreensão, plena leitura, né? Salvo algumas pessoas que gostam, acabam se dedicando um pouco mais e conseguem ler no original e entender no original. Mas o fato é que, de forma mais comum e ampla, vamos pensar assim, todos nós precisamos do quê? De uma tradução. E é interessante, observe o que o texto da Confissão diz para nós. Não sendo essas línguas, hebraico e grego, conhecidas por todo o povo de Deus, esses livros têm de ser traduzidos nas línguas vulgares de todas as nações onde chegarem. Deus fala em todas as línguas, né? Ele não escolheu, elegeu uma língua única e você tem que aprender essa língua para se comunicar com Deus. Não, é o contrário, isso é maravilhoso. E depois a gente vê que a Bíblia pode ser compreendida por todos. Na Bíblia existem textos mais fáceis, é bem verdade, textos mais difíceis de compreensão. E sobre isso vale a pena você ler o texto de 2 Pedro 3, 14 a 16, que o próprio apóstolo diz isso, né? Por essa razão, pois, amados, esperando essas coisas, empenhai-vos por seres achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. E tende por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, mas nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. O próprio apóstolo Pedro então diz dessa dificuldade, dessa amplitude, mas o Espírito Santo nos ajuda então nessa leitura, nessa interpretação, nos dá a iluminação necessária para o nosso entendimento. Então, no ensino da confissão de fé, é que o conhecimento daquilo que é essencial para a salvação está ao alcance da compreensão de todos na Bíblia. E a confissão diz para nós o seguinte: na Escritura não são todas as coisas igualmente claras em si, nem do mesmo modo evidente a todos. Contudo, as coisas que precisam ser obedecidas, cridas e observadas para a salvação, em um outro passo das Escrituras, são tão claramente expostas e explicadas que não somente os doutos, mas ainda os indoutos podem alcançar uma suficiente compreensão delas. E o que é maravilhoso também é que a leitura bíblica ela pode ser feita de forma comunitária. E na comunhão da igreja,
é que existe também uma interpretação e um entendimento melhor das escrituras, porque talvez o que eu entendo você não entenda, e vice-versa, e aí nessa troca de ideias e através da oração, o Espírito Santo nos dá entendimento e a gente passa a compreender melhor aquilo que Deus diz e se revela na sua palavra doce. E aí, pensando nisso, existem de fato textos que nos deixam um pouco mais confusos. Quem se dedica ao estudo da escritura sabe disso. Então, a partir daí vem a pergunta: como interpretá-los se eles são tão difíceis? Né? E a confissão de fé diz que a regra infalível de interpretação das escrituras é a mesma escritura. Portanto, quando houver questão sobre o verdadeiro e pleno sentido de qualquer texto da escritura, esse texto deve ser estudado e compreendido por outros textos que falem mais claramente. A Bíblia explica a própria Bíblia. O que isso quer dizer basicamente duas coisas. Que, em primeiro lugar, a gente não pode querer interpretar a Bíblia fazendo doutrina em cima de um único versículo. Não dá. Isso aí traz engano, isso aí traz agravo, traz complicação. Em segundo lugar, quando um texto sobre um determinado assunto for obscuro, nós temos de procurar outros textos mais claros sobre aquele assunto, a fim de a gente chegar a uma conclusão melhor. E cada texto vai ser estudado, interpretado com auxílio de outro texto. E talvez algum tema que não traga um outro texto, talvez não seja para o nosso conhecimento pleno. Às vezes a gente quer também respostas prontas no texto bíblico e tem coisa ainda que não cabe a nós, seres humanos, entendermos a esse tempo. Para nós concluirmos a nossa aula de hoje, então, a gente sabe que tem sido levantado em diversos países, em vários lugares, vários monumentos, praças, a Bíblia. E esse gesto representa aí uma atitude sincera de valorização às escrituras, bem como da sua divulgação. E também são muitas as pessoas que carregam a Bíblia o tempo todo debaixo de braço, como se fosse também um talismã sagrado. Como se isso trouxesse alguma proteção. Quem está enfermo coloca a Bíblia na intenção de provocar cura perto da pessoa acamada, e tais gestos representam uma atitude sincera, do uso das escrituras, mas são superstição. São superstição. Nós não devemos e não podemos ter essa atitude com a palavra de Deus. A Bíblia é um livro que exige leitura, que exige estudo, que exige interpretação. Um livro que não deve ser um objeto de devoção, nem ser convertido num talismã, num meio da gente então revelar o futuro. Vou abrir hoje para ver o que Deus tem para mim, e abre de forma aleatória, sem ler o contexto, Um texto fora do contexto vira pretexto, E a gente tem muito pretexto por aí. Então eu espero que você não faça a leitura desse modo, mas que você busque a Deus, que você estude, que você ore, que você se esforce para interpretar, porque Deus se revela de forma maravilhosa, de forma especial na sua palavra, e que a sua fé possa ser realmente fortalecida através da leitura bíblica, dessa revelação especial, e que você também desfrute da revelação geral, que você olhe para a natureza, que você vislumbre o que Deus tem para nós, e quando a gente junta as duas coisas, isso é maravilhoso. Que Deus seja com você e que a sua fé seja fortalecida em nome de Cristo Jesus, e até a próxima aula, se Deus assim permitir.